Bem-vindos, meus caros alunos. Estamos iniciando as nossas aulas com uma revisão do material que foi dado até o momento. Lá no nosso início, nós fizemos uma pequena introdução à organização. Vamos relembrar esse primeiro tema que foi abordado com vocês. Eu me lembro de ter falado com vocês de que a sociedade é composta de organizações e foi a maneira encontrada para organizar a vida das pessoas para que elas pudessem viver melhor. É um sistema de recursos que procura realizar algum objetivo. E aí eu lembro que eu falei, vocês nasceram em uma maternidade, né, que era uma organização onde entrava a mãe com uma barriga já bem crescida, né, e saía, ela era processada nessa maternidade de modo que saísse com o serviço realizado, que era o nascimento do bebê. E ela saía com o fruto desse serviço, né? Vocês cresceram sempre precisando das organizações, né? O fornecimento de fraldas, de roupas, alimentos, né? Passaram a frequentar uma organização religiosa que lhes prestava um serviço de paz de espírito, né? E muitas pessoas precisam dos serviços religiosos, assim como vocês entraram numa escola que presta o serviço de educação e foram crescendo, sempre consumindo produtos e serviços da sociedade organizada, até um dia que vocês serão recebidos por uma organização chamada Agência Funerária, que vai lhes prestar o serviço de embalar o seu corpo, né, para um velório, e depois desse velório vocês vão para ter o destino de um cemitério ou de uma queima lá, como é que chama aquele processo? Bom, pessoas são destinos, né, os mais conhecidos, né? Então, vocês podem ver que para ela atingir o objetivo, as organizações precisam de recursos, né? Transformar esses recursos através de uma divisão do trabalho, né? Onde cada um desempenha aquele trabalho que ele tem mais facilidade de fazer, né? Ou aquele trabalho que lhe foi destinado. Então, propicia recursos financeiros às pessoas pelo trabalho, né? Nós somos remunerados ou por salários, ou, no caso mais interessante, né, recebemos os lucros daquela organização onde fizemos investimentos. O desempenho das organizações é muito importante para a sociedade, portanto, elas precisam ser geridas ou administradas. Então, como falamos, as organizações são grupos sociais orientados para a realização de objetivos, que se utilizam ou fazem uso de recursos humanos, materiais, financeiros, informação, utilizam espaço, né? Ela precisa de algum lugar para realizar e tempo para fazer isso, né? Processa esses recursos através da divisão do trabalho e entrega de volta à sociedade, né, que é o seu objetivo, produtos e serviços. Falei também com vocês dos objetivos, né, da maneira de medir o desempenho de uma organização. Uma organização pode ser eficaz. Ela indica que a organização, a eficácia, né,
demonstram que a organização atingiu seus objetivos, né? Mas esses objetivos podem ter sido atingidos, mas não foi da melhor maneira possível. Isto é, não houve uma utilização produtiva ou econômica dos seus recursos, né? Entregou produtos ou serviços, mas que a sociedade, de certa maneira, rejeitou. Então, não houve uma eficiência, houve apenas uma eficácia, né? Eu digo que isso é importante porque, às vezes, a eficácia ela não é tudo que a organização precisa, né? Ela precisa entregar, atingir seus objetivos, mas da melhor maneira possível, né? Vocês podem ver num time de futebol, no ano passado, o Sampaoli tinha um time com uma eficácia muito boa, que era o Santos. Mas ele não conseguiu nenhum título, né? Então não foi eficiente, foi apenas eficaz. Percebem essa diferença, né? Então é muito importante que as duas medidas de desempenho ocorram para que a organização possa atingir seus objetivos. Se a administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos, né, nós temos 4 tipos importantes de decisões, né, que se chama o processo administrativo ou função administrativa. É o famoso PODC: planejar, organizar, dirigir e controlar. Ok? Outro aspecto importante que eu lembro de ter comentado com vocês são o que se diz respeito às teorias da administração. Uma teoria é uma representação abstrata do que se percebe com a realidade. O que ocorre na realidade você pode abstrair de forma a montar uma teoria, né? E se essa teoria continua representando ou sendo uma forma de entender a realidade, ela continua sendo uma teoria válida. Portanto, a história que muitos falam que a teoria na prática é outra, não. Quando isto ocorre é porque a teoria ou está sendo mal empregada, né, ou ela não serve para por não servir para aquela realidade, né, ou ela não representa mais nada, né? A sociedade mudou e ela precisa de uma nova teoria para representá-la, né? Por quê? Porque a teoria sai da prática, da realidade, né? Então, nós temos a teoria das organizações, são os conhecimentos organizados, produzidos pela experiência prática das organizações. E a teoria geral da administração é o conjunto de todas as teorias das organizações. Bom, então vamos nos familiarizar com alguns termos, né? Teorias, falamos, explicações, interpretações ou proposições da realidade, né? Mas você pode ter uma perspectiva de olhar a teoria, então você pode ter um enfoque, um aspecto particular das organizações ou do processo administrativo ou da produção acadêmica, né? Escola, um conjunto de autores que trabalham com o mesmo enfoque, né? E eles criam uma linha de pensamento, no caso da administração, uma linha de pensamento das teorias da administração, né? Uma determinada escola. Já o modelo de gestão, né, seria o conjunto de doutrinas e técnicas administrativas geralmente associada a uma base cultural,
né? Modelo de gestão japonês, ficou conhecido como o modelo Toyota de administração, né? Agora, modelos de organizações, conjunto de características de uma organização, né, que usa determinadas doutrinas e técnicas. Por exemplo, um modelo mecanicista. Nós estamos falando então de organizações que se assemelham a uma máquina, né? Trabalha como se fosse uma engrenagem, onde tudo está funcionando como se fosse uma máquina. Então, como falamos, para formar o conhecimento da administração, nós formamos num laboratório chamado organizações, né? A gente tem muita visão de experiências práticas e usamos para isso sempre a metodologia científica, que é aquela que pode validar qualquer teoria, né? Então são produzidos pela observação e análise crítica da experiência prática das organizações e das pessoas que as administram, os administradores ou gerentes, como são conhecidos na teoria da administração. Então, falamos de que usa-se o método científico, que é simplesmente a aplicação da ciência à observação das organizações e dos administradores, né? É um processo sistemático de aquisição e tratamento de informações para que isso possa servir de base para a formação de teorias científicas. Numa outra aula, nós começamos a falar da história da administração, obviamente começando lá pela pré-história, porque a sociedade ela foi se organizando de maneira a ter as organizações que temos hoje.